Senhor Deus, agora é o momento da tua palavra, Senhor. Que o Senhor coloque em todos os corações hoje, coloca, Senhor, temor, reverência pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós precisamos resgatar esta verdade. A verdade é de que quando nós estamos diante do Senhor, é diante do Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Senhor, coloque em nós temor, coloque em nós reverência. Coloca, Senhor, em cada coração aqui nesta noite, amor pela Tua palavra, amor pelo Evangelho. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós somos envolvidos, Senhor, em dificuldades da nossa vida. E a Tua palavra é que nos orienta. Então, que o Senhor traga sobre cada pessoa iluminação. Que o Senhor traga sobre cada pessoa, Senhor, uma mente aberta, Senhor. Tira toda confusão, abre os olhos da fé para a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, e que a tua palavra fale, Senhor, fale em cada coração, traga crescimento espiritual para todos os que estão ouvindo em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios 14, vamos ler, eu vou ler primeiro com vocês o versículo 20, nós vamos falar hoje, irmãos, sobre a importância de dois dons, que é o dom de línguas e o dom de profecia, e vamos mostrar o que a palavra de Deus fala sobre eles. O que a Bíblia fala? Porque às vezes nós achamos que não há orientação de Deus acerca de dons. Quem esteve aqui nas outras pregações sabe que há. Existem formas legítimas e formas ilegítimas de se utilizar os dons. Existem formas que glorificam a Deus e formas que não glorificam a Deus. Deus ele é honrado, irmãos, quando tudo é feito conforme a orientação da sua palavra. Se estiver fora da orientação da palavra de Deus, Deus não é honrado. Olha o que a palavra de Deus começa dizendo no versículo 20. Eu vou começar pelo 20, porque ali já tem uma orientação. E é uma orientação sobre dons, tá? Sobre dons espirituais. Ele diz assim, olha, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Esta é a primeira orientação. Quando se trata dos dons espirituais, nós temos que ser adultos. Pessoas maduras. Pessoas que têm consciência. Pessoas que buscam a Deus de todo o coração e que sabem que não se brinca com as coisas de Deus. Deve haver muito temor, muita reverência na utilização dos dons. Não existe nas Escrituras nada que diga que você não possa ser usado por eles em algum dom. Que você não possa ser usado por Deus. A Escritura diz que cada crente, quando recebe Jesus na sua vida, recebe de Jesus também um dom de Deus. Como eu sempre digo para você, vai servindo a Jesus e você vai descobrindo o teu dom. Começa a pensar sobre a sua trajetória de fé. Pensa um pouquinho sobre a sua trajetória de fé e veja as formas que aconteceram, as coisas que aconteceram na tua vida e as maneiras como você sentiu que Deus estava te orientando. Por ali você vai percebendo o dom que Deus te deu. Lá em 1 Coríntios 12 nós temos alguns dons. Do 4 ao 7, nós temos dons. Do 7 ao 11, e depois nós temos lá no versículo 28 também, do capítulo 12, dons que são ditos. E aqui, dois dons são especificados, porque são dons que trouxeram problemas lá na igreja de Corinto, lá no primeiro século. E o apóstolo Paulo disse assim para eles, irmãos, usado por Deus. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, não é para deixar de ser usado por Deus. Ninguém deixa de ser usado por Deus, mas nós precisamos ter ordem. As coisas precisam ser feitas conforme a palavra de Deus. Então não é de qualquer jeito que se manifesta os dons. Se manifesta conforme a palavra de Deus, porque Ele orientou. Ele orientou. Ele começa dizendo assim, confirmando já o capítulo 13. Siga o caminho do amor. Então, primeira coisa, siga o caminho do amor. Como que você serve o outro? Amando. Como que você abençoa a outra pessoa? Quando você a ama. Amar o teu próximo. Esse é o primeiro ponto. Então, o mais importante, o que realmente diz se você é espiritual ou não, é o quanto você ama o teu próximo. O quanto você trata o teu próximo com respeito. O quanto você deseja o bem da outra pessoa. Isso é ser espiritual. Depois que você segue o caminho do amor, busca a Deus, que Deus derrame sobre o seu coração esse amor ágape, esse amor de 1 Coríntios 13. Ele não vem naturalmente, ele só vem pelo derramamento do Espírito Santo no nosso coração, pela transformação que o Evangelho causa em nós. Aí sim, segue o caminho do amor. Você seguindo o caminho do amor, você busca com dedicação os dons espirituais. Mas pastor, dom espiritual é soberania de Deus? Sim, é soberania de Deus.
Mas como a palavra de Deus sempre traz esses momentos para nós, não é porque é soberania de Deus que você não tem que buscar, não, você tem que buscar. Deus derramará o dom na tua vida pela sua busca, conforme a soberania dele, conforme o querer dele, mas ele orienta as pessoas a buscarem dons espirituais. Irmãos, olha, observa o que o Espírito Santo te orienta, e através da sua observação, ora nesse sentido, ora. A sensibilidade do Espírito Santo, ora, porque você vai estar orando conforme a vontade de Deus, e Ele vai te conceder dons espirituais. Nós temos que deixar de ser consumidores da fé, porque esse é um nível muito aquém do que Deus tem para você. Deixar de ser consumidor da fé e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Se você tem Jesus, você já tem o bem mais precioso desse mundo. Se Jesus mora dentro do seu coração, não há nada mais valioso que isso. E esse valor que está dentro de você, essa riqueza que está dentro de você, você precisa buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo, para que Ele te oriente, para que Ele te conceda um dom espiritual, e através deste dom espiritual, você abençoe a vida de outra pessoa. Vocês entenderam? Dom é para isso, é para servir, é para abençoar. É para ser realmente uma bênção de Deus, onde você estiver. É para você testemunhar grandes atuações do Espírito através da tua vida. Agora vamos falar dos dons? O que são línguas, irmãos? Que dom que é esse? O dom de línguas, ele envolve algumas dimensões espirituais. Uma delas são os idiomas. Então, falar num idioma que você nunca aprendeu, que você nunca estudou, é falar em línguas. Isso aconteceu em Atos 2. No livro de Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os 120 que estavam no cenáculo, e eles louvaram a Deus, engrandeceram a Deus nas diversas línguas que estavam presentes nessa festa judaica. Várias línguas, de diversos lugares, inclusive o latim estava presente lá. Então pessoas que eram pessoas da Galileia, galileus, homens simples, começaram a falar em diversas línguas, cada um numa outra língua, e as pessoas entendiam porque eram seus idiomas nativos. Então o dom de línguas, ele envolve. Qual é a outra dimensão? A outra dimensão, irmãos, é uma linguagem, também não aprendida, mas uma linguagem, vamos dizer assim, exaltada. É essa a melhor expressão que eu posso trazer para vocês. É uma linguagem. Tá bom? É uma língua. Eu não sei se é um idioma conhecido. Se é um idioma conhecido, que você conhece, que está presente. Nós tivemos há no mundo muitos dialetos, milhares, gente, existem milhares de dialetos no mundo, milhares de línguas no mundo. Algumas delas correm risco de desaparecer, outras já desapareceram, outras já sumiram. Então há muita riqueza quando se trata dessa questão. Quando você estuda a linguística, é imenso, é um estudo gigantesco. Então a língua, ela é viva. A língua ela é viva. Então ela passa por muitas etapas. Ela evolui, ela cresce, ela se desenvolve, porque ela é uma questão dos seres humanos. Então quando pessoas são usadas por Deus, ela recebe uma linguagem exaltada pelo Espírito Santo, que ela não conhece essa língua. Mas o Espírito Santo atua na vida dela de uma forma diferenciada e ela começa a falar em línguas. Então aqui vocês pensando que o pastor Adielson não acredita em línguas, né? Quem achou isso se enganou. Né? Claro que eu creio, está nas Escrituras, irmãos. Mas como que a Bíblia nos orienta? Então essas duas dimensões, linguagens que as pessoas conhecem e uma linguagem, né, que é desconhecida, mas de alguma forma, né, que está presente no mundo, ou que tem alguma ligação, né, com os idiomas, de alguma forma, irmãos, ela tem essa ligação. É isso que nós podemos pensar quando se fala língua dos anjos. Língua dos anjos são línguas exaltadas, tá bom? Porque quando nós observamos na Bíblia os anjos falando, eles falaram idiomas também. Toda vez que um anjo se comunicou com alguém, ele se comunicou com idiomas. Então, é o melhor que nós podemos falar. A melhor forma que eu tenho para dizer para vocês, pela palavra de Deus, com muito rigor, com muita seriedade e com fé. Porque assim, porque a minha vida é assim. Eu creio com rigor, eu creio com seriedade, mas eu não deixo de ter fé por causa disso. Então é importante isso para nós. Isso é amadurecer. Então Deus usa pessoas com línguas? Sim, Deus usa pessoas com línguas. Esse é o primeiro. Mas como isso funciona? Deixa eu ler para vocês aqui. Pois quem fala em uma língua,
não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, irmãos, vocês já perceberam que quem fala em línguas, nem ele entende o que está falando? Então não adianta a gente falar assim, olha, que as pessoas entendem. Não, não entendem, gente. Se entender, não é as línguas dadas pelo Espírito Santo. Olha, continuando aqui. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, o que a palavra de Deus nos orienta? Ela orienta assim, olha, se você vai conversar com alguém, você fala na linguagem que a pessoa entende. Se você está num culto, você fala a linguagem que as pessoas ouvem. Vocês já imaginaram? Teria sentido eu subir aqui em cima e começar a falar num idioma que ninguém conhece, numa língua que ninguém conhece, e nem eu conheço, e chamar isso de pregação? Você vai para casa, você ouviu alguma coisa? Você foi edificado em alguma coisa? Deus falou com você em alguma coisa? Não entendeu nada. Então, isso que é importante, no culto público, a orientação da palavra de Deus é que se fale as linguagens que as pessoas entendem. Por quê? Porque o que a pessoa entende, edifica. O que é profecia? Vamos lá. Profecia é a proclamação da palavra de Deus. É o proclamar, é o dizer assim diz o Senhor. Os profetas do Antigo Testamento foram usados de forma grandiosa e única. Houve profetas no Novo Testamento também. Mas e esse dom? Como que funciona esse dom? Esse dom ele funciona também de duas maneiras, assim como as línguas. Ele pode acontecer, ele pode estar presente no momento da pregação. Aliás, ele está presente no momento da pregação, que é quando o pregador que orou, que buscou a presença de Deus, seja qualquer pregador, se você orou, se você buscou a presença de Deus, se você leu, se você meditou, porque a palavra de Deus é uma profecia, e você meditou na palavra de Deus, e você trouxe essa proclamação para a igreja, isso é uma profecia. Porém, tem que falar uma coisa para os irmãos também. No Novo Testamento, houve ocasiões em que, por exemplo, como Ágabo o nome dele, e algumas outras pessoas que receberam de Deus uma orientação espontânea, que foi espontânea para um caso específico. Paulo teve isso. Então nós encontramos isso no Novo Testamento. Então isso também é uma profecia. Então há um espaço na igreja, há esse espaço, irmãos, na igreja também, para alguma orientação que o Espírito Santo concede a uma pessoa, para que ele traga essa palavra para uma outra pessoa, orientando essa pessoa sobre algo específico. Mas lembrando, é uma orientação. Não tem poder de decisão sobre a vida da outra pessoa. Preste atenção nisso, que isso aqui é importante para você. Eu estou aqui pregando. E Deus tocou no meu coração sobre algo muito específico, sobre uma pessoa da igreja. Eu vou pregar normalmente. Quando acabar o culto, eu vou chamar essa pessoa para conversar. Olha, eu sinto, Deus tocou no meu coração uma coisa aqui para conversar com você. E aí você traz a orientação para aquela pessoa. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Porém, quem recebeu vai avaliar. Quem recebeu tem por... Gente, não tem... Olha, eu vou falar uma coisa. Não é incredulidade. Tem o dever de avaliar. O dever de avaliar. Se você é crente, você tem o dever de avaliar se aquela orientação está dentro daquilo que é importante para você, se está conforme a palavra. Primeiro você tem que observar se está conforme a palavra de Deus, porque se não tiver, essa orientação é furada. Então primeiro você vai olhar se está pela palavra de Deus. Observa, pois isso aqui está dizendo conforme a palavra de Deus, esse é o primeiro passo. Depois você vai observar pela sua vida. Tem algum sentido com a minha vida? Essa orientação ela é importante para mim, para a minha vida de alguma coisa. Aí depois você vai ver, né, se você vai seguir essa orientação ou não. Ah, pastor, mas se eu não seguir, eu estou pecando? Não, gente. O que define não é a profecia que eu entreguei. O que define é a vontade de Deus na sua vida. Qual a maior prova, pastor? O apóstolo Paulo recebeu, o profeta chegou para ele e falou assim, olha, não vai para Jerusalém não, que se você for lá, eles vão te pegar. O que o apóstolo Paulo fez? Foi para Jerusalém. E foi pego. Ele avaliou e ele observou que era da vontade de Deus que ele fosse. Mesmo recebendo a orientação. Então, o dom de profecia é importante para nos orientar. Mais uma vez, orientar. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Diz assim, olha o que ela diz. Mas quem profetiza o faz para 3 coisas: edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Edificação, encorajamento e edificação. Essa é a função da profecia. Edificar, encorajar e consolar. Seja na pregação ou
numa atuação espontânea de alguém. Essa atuação espontânea de alguém, se é uma coisa muito específica, não é no culto público que se faz. Vocês perceberam? Porque no culto público é uma adoração coletiva. Então, se Deus me orienta alguma coisa para uma pessoa muito específica, eu vou terminar o culto normal e depois vou conversar com essa pessoa. E ela vai avaliar. Ela vai avaliar. Tá bom? É dever. É seu dever como cristão avaliar. Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu já tive experiência do falar em línguas. Nunca contei isso na igreja. Nunca disse isso. 3 vezes na minha vida inteira. Creio de verdade que foi orientado pelo Espírito Santo, não tenho problema nenhum quanto isso. Nenhuma delas foi em culto público. Aliás, uma única vez foi num culto público, mas foi um momento de oração e muito particular. As outras 2 não, tá? Não foram em cultos públicos, foi num momento de oração na casa de um irmão. Estávamos em oração. Então eu creio nesses dons, tá bom? Não creio que é para todo mundo. A todo mundo, que é não, pelo menos é isso que a Bíblia fala, não é um dom para todas as pessoas. Assim como o dom de profecia também não é. Eles são 2 dons de vários que a Bíblia nos dá. São 2 apenas. Eles eram muito enfatizados em Corinto, por isso que tem um capítulo inteiro sobre os 2, porque eles eram muito enfatizados lá e era muito abusado. Eles eram abusados lá na igreja de Corinto. Então, Deus estava usando o seu servo, o apóstolo Paulo, para orientar acerca disso. Então, culto público é adoração, nós vamos falar disso no domingo que vem. Tá bom? No domingo que vem a gente vai concluir esse tema aqui. As línguas, irmãos, edificam somente quem fala e quem ora. Olha isso daqui, irmãos. Línguas é para edificação pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu ouvi nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, nas minhas orações. Muitos pastores batistas que nunca estiveram envolvidos com questões pentecostais, por exemplo, nas suas casas, vários deles, no momento de oração, eles oraram em línguas. Eu peguei o testemunho de alguns. Oraram em línguas. Corrie ten Boom, que foi a grande líder, que foi uma mulher usada por Deus na época do nazismo, no momento mais crucial da vida dela, ela estava muito triste, muito abatida, ela estava orando. E ela conta, uma única vez na vida, ela falou em línguas. E ela estava num campo de concentração. Depois, nunca mais ela falou. Nunca mais. E foi tremendamente usada por Deus. Deixa eu falar outras coisas para vocês. Spurgeon não falava em línguas. E foi o príncipe dos pregadores. Lutero não falava em línguas. E a Europa mudou pela vida dele. Eu posso citar vários aqui. Muitos missionários. Muitos deles. Muitos missionários que hoje nós temos como heróis da fé. Não falavam em línguas. Tá bom? Então é mais um dom. É um dom de Deus. Ele é importante? Ele é importante, irmãos? Claro, porque é dom de Deus. Mas ele é para edificação pessoal. Pessoal. As línguas são louváveis. Olha o que diz o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, disse o apóstolo. Mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. E agora aqui mudou um pouquinho. É uma orientação também da palavra de Deus, que se você fala em línguas, olha aí, se Deus te deu esse dom, pastor, Deus me deu esse dom, amém. É Deus que te deu. Quem sou eu para falar que não? Não existe isso. É Deus, é você e Deus. Se Deus te deu esse dom, a orientação da palavra de Deus é que você ore para ter a interpretação. Então, pediu esse, vai ter que pedir o outro. Isso é certo? Pediu esse, recebeu, agora vai ter que pedir o outro. Vai ter que interpretar. Senão, só vai edificar você não vai entender nada, mas você será edificado. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a presença de Deus quando você estiver orando em línguas. Mas é para devoção particular isso. A palavra de Deus, irmãos, às vezes a pessoa fala, será que é para os dias atuais? Irmãos, a palavra de Deus nunca disse que não era. Então, é para os dias atuais. Mas não é para todos. Isso não diz que uma pessoa é mais espiritual que a outra. Não pense você... Agora eu vou dar um outro testemunho para vocês. Eu contei isso aqui na IBD. Quando eu estava preparando esse sermão, eu estava orando ao Senhor. E eu tenho que falar isso para vocês, porque isso é uma verdade da minha vida. E as verdades da nossa vida marcam a gente. Eu não sei quantas, mas eu posso citar pelo menos 3. Que são pessoas que foram grandemente usadas na igreja, com línguas, com profecias, hoje estão desviadas. Eu acho que vocês também conhecem pessoas assim. Tinha os dons, irmãos. Tinha os dons. Só que esqueceu do que traz crescimento. Achou, se eu sou usado por línguas, então eu já estou maduro na fé. Não está, não. A maior prova é que a igreja de Coríntios, todo mundo queria falar em línguas. E sabe o que o apóstolo Paulo falou para vocês? Irmãos, vocês são carnais. Incrível. São carnais.
Então não quer dizer maior espiritualidade. Muito cuidado com isso. É um dom que Deus dá. Aí você tem que cuidar. Mas ele é mais importante do que ouvir a palavra de Deus? Não é. Ah, quando tem línguas no culto, ele é mais espiritual do que quando tem pregação da Bíblia? Não. Não, porque Deus fala através da sua palavra. Pastor, então eu posso buscar? Pastor, eu queria buscar esse dom. Irmãos, busque esse dom. Não tem problema nenhum. Mas depois você vai ter que buscar. Se quiser falar na igreja, vai ter que buscar a interpretação também. Se não, ora no teu cantinho. Eu sempre falo para os irmãos, no culto de terça, vem no culto de terça orar, você fala em línguas no teu cantinho. É o seu momento de edificação pessoal. Ninguém tem que se meter nisso. Vocês entenderam? É você e Deus. E graças a Deus, por que eu estou falando isso para vocês? Para a nossa igreja amadurecer. Mais e mais. Para a nossa igreja servir a Jesus para a glória de Jesus. Para não impedir a atuação do Espírito Santo, mas também para não ficar fazendo tudo de qualquer jeito. Não é isso? Para deixar o Espírito Santo atuar, mas conforme a direção da palavra de Deus. Então a direção da palavra de Deus para você é essa. As línguas edificam a você, não a igreja. O que edifica a igreja é a profecia, é a proclamação da palavra de Deus. Porque todos entendem, todos ouvem e todos seguem a orientação da palavra de Deus. Pois quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Ore para que a possa interpretar. Aí ela vai ganhar um tom diferenciado, porque vai ter uma interpretação e todo mundo vai entender. Olha, agora tem uma coisa muito séria. Agora guarde isso que eu vou falar para vocês. Guarda isso. Porque isso aqui vai fazer diferença na tua vida. Por que que não se orienta falar em línguas em culto público? Ah, pastor, tem uma coisa muito séria aqui. Por que não é orientado a você fazer com que todo mundo falando em línguas no culto público? Por que é um problema isso? Porque há algo muito sério. E aí você tem que crescer na fé e entender o que glorifica o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque confunde e endurece os incrédulos. Olha mais uma vez, deixa eu falar mais uma vez. Línguas, quando são feitas de forma desordenada numa igreja, ela confunde a pessoa que está visitando e endurece o seu coração. E nós somos chamados para quê? Para ganhar e não para perder. Vamos ler? Vocês querem ler a palavra? Vocês querem ver que não sou eu? Ah, pastor Adiel, você que está inventando isso daí? Não, é a palavra de Deus. Vamos ler o 22 e o 23. Vamos ler o 22 e o 23. Olha, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando a pessoa visita uma igreja, e nessa igreja ela só escuta línguas, e ela não entende nada, ela acha que todo mundo é doido. E ela vai embora e fala, eu não vou voltar mais lá, é tudo maluco. E ela não vai entender a mensagem da palavra de Deus. Mas a profecia é para ela. Porque ela vai entender. E olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. A profecia, ela traz o Espírito Santo, quando você é usado pelo Espírito em profecia, na pregação da palavra de Deus, ou numa orientação, quando isso acontece, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Vocês ouviram? O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Vamos ler, irmãos? Vamos ler o 24? Vamos ler o 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Viu? Por isso que não é recomendável. Por isso que não é recomendável falar em línguas no culto público. Não é porque a igreja proíbe, não, irmãos. É a palavra de Deus que orienta. É a palavra de Deus que orienta. As pessoas se endurecem quando vê isso. Elas não entendem nada mesmo. E aí elas, olha, eu não vou, eu fui lá pensando que eu ia ouvir a palavra de Deus, que eu ouvi um monte de gente falando um monte de coisa que eu não entendi nada, eu não volto mais lá. E aí quando ela ouve palavras na linguagem que ela entende, palavras de Deus, ela, olha o que diz o 25, vamos ler o 25, ó. E os segredos do seu coração são expostos. Ela é tocada por Deus. A língua edifica quem? Quem ora e quem fala. Só. Mais ninguém. E a profecia? Edifica toda a igreja. Edifica todas as pessoas. E a proclamação da palavra de Deus? Abençoa todas as pessoas. E ele diz assim, olha, os segredos do seu coração é exposto. E ela se prostra em terra, o rosto em terra, e adora a Deus. Ela clama, Deus realmente está entre vocês. Eu acho que diante disso ficou muito claro para os irmãos como que a palavra de Deus nos orienta.
Então, dentro desses dois dons aqui, que são dons importantes, eu não vou dizer para vocês que não, mas quando ele é exercido de forma correta, e ele não é prerrogativa dos pentecostais, porque ele é um dom de Deus. Então, se onde tem igreja de Deus, se na sua soberania Deus quiser te dar esse dom, é esse dom que ele vai te dar. Ou outro dom, existem mais de 20 só na Bíblia, e a Bíblia só dá exemplos, ela não esgota a quantidade de dons. Então, muitos outros dons são derramados na igreja, e é para abençoar. Então, por que o dom é importante? Porque ele glorifica Jesus, ele exalta o nome de Jesus, e ele abençoa a vida do outro. Então, irmãos, busque dons de Deus que abençoe. Essa é a orientação da palavra de Deus. Busque dons de Deus que abençoe as outras pessoas. Que seja bênção para o outro. Que seja bênção. Então, irmãos, Deus quer derramar mais do seu Espírito na sua vida. Deus quer derramar mais do seu Espírito na sua vida. Então, busca isso. Você vai ter momentos na sua vida que você vai ficar irradiante na glória de Deus. Deus vai transformar toda a tristeza em alegria. E certamente, irmãos, você será um vaso de Deus, um vaso do Senhor, um instrumento na mão de Deus, na sua família, na sua casa, no seu lar, porque eu sei que é isso que você quer. Eu sei que é isso que você deseja. Eu sei que todos que estão aqui querem ser luz, onde estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Todos vocês desejam isso. Senhor, me usa para que outras pessoas tenham suas vidas mudadas e transformadas. Então, ame as pessoas. Primeiro, ame as pessoas. E depois, busque dons de Deus.